Muito bem, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal de Direito de Família. Hoje nós falaremos sobre um dos principais institutos do direito de família, que é a união estável. Neste vídeo nós falaremos precisamente sobre como nós podemos definir o início de uma união estável. Bom, para isso nós precisamos passar necessariamente pela principal característica da união estável. Qual é? Bom, a união estável caracteriza-se por ser uma união de fato. Ora, no direito de família, nós temos duas grandes espécies de união, ou de uniões. Nós temos as uniões de fato e nós temos as uniões de direito. Na verdade, nós temos uma espécie para cada tipo. Ora, como união de fato, nós temos a união estável. Como união de direito, nós temos o casamento civil. Bom, o que distingue, portanto, uma união de fato, a união estável, do casamento, uma união de direito, quando nós estamos adotando estes parâmetros para análise? Bom, a união de direito, ou casamento, para que ele exista como uma realidade jurídica, é necessário que ele passe por uma série de etapas. Bom, não é o tema deste vídeo, mas o casamento, por exemplo, tem uma fase em que se faz necessária a publicação de editais. Ora, quando da celebração do casamento em cartório, em regra, nós temos que o Código Civil traz, na verdade, ali as palavras, as expressões que o oficial que está celebrando o casamento deve dizer. Não é por acaso que a doutrina, ou parcela da doutrina, considera o casamento como o ato jurídico mais solene do direito brasileiro. E eu concordo, porque além dessas formalidades, tais como a publicação de editais, nós temos palavras precisas que precisam ser ditas pelo oficial. Sem essas palavras, ao menos em tese, nós não teríamos casamento. Portanto, para mim, mostra-se bastante justificável a posição de quem advoga que o casamento é o ato jurídico mais solene do direito brasileiro. Bom, então aí nós temos uma ideia do que é uma união de direito. A união de fato, num conceito negativo, é aquela que não tem estas formalidades, ou melhor, que não precisa destas formalidades para que tenha existência jurídica. E aqui é um ponto importante: existência jurídica. Isso significa que uma união de fato tem repercussão jurídica. Tem repercussão jurídica, é reconhecida pelo direito. Ora, a união estável está prevista no Código Civil e ainda mais na própria Constituição Federal. Então, quando nós falamos em união de fato, não significa uma união que não é reconhecida pelo ordenamento jurídico. Seria o caso, por exemplo, das uniões poliafetivas. Estas sim, não encontram respaldo, ao menos atualmente, em nosso ordenamento jurídico. Portanto, fixemos bem estas duas ideias. Tanto a união de direito, o casamento, como a união de fato, a união estável, encontram previsão no ordenamento jurídico, têm, portanto, repercussão jurídica. União de fato não significa uma união não reconhecida pelo direito. É tão somente uma união que nasce da própria ocorrência dos fatos. Não é necessário, portanto, que se observe uma série de regras, uma série de etapas para que a união, de fato, para que a união estável passe a existir. Isso não quer dizer também que não há requisitos para que se configure a união estável. Há inúmeros requisitos, mas aqui, para a caracterização de uma união de fato, basta esta ideia de que ela nasce da própria ocorrência dos fatos nas vidas das pessoas, ao contrário da união de direito, que depende do cumprimento
de uma série de regras, de uma série de etapas, até que o ato jurídico seja celebrado. E aqui a grande diferença. Na união de direito, há um ato jurídico solene que a caracteriza, que é o casamento. Na união estável, uma união de fato, este ato jurídico, esta celebração não existe. Não há um ato jurídico, sequer há um ato jurídico solene que dê início à união estável, ou que delimite o termo inicial da união estável. Portanto, união de fato não depende deste ato jurídico para existir. A união de direito depende deste ato jurídico, e que, por sinal, como eu já disse, é o ato jurídico mais solene do direito brasileiro. Ora, então, se a união estável é uma união de direito, e a união de direito é uma união de fato, e a união de fato, para que exista, independe da celebração de qualquer ato jurídico, como então nós podemos estabelecer o seu início? Bom, o estabelecimento do início da união estável apenas pode ocorrer em cada caso concreto analisado isoladamente. Cada caso concreto vai ter um marco distinto para o início da união estável. Para todos os casamentos, o marco inicial é a celebração do casamento. Celebrou-se o casamento, tem início o casamento. Tem início o regime de bens e aí, enfim, todas as repercussões. Na união estável, essa recíproca não existe, pois não há celebração de um ato jurídico. Portanto, nós não sabemos, a menos a prioristicamente, em que momento uma dada união estável iniciou-se. Portanto, esta definição do início de uma união estável apenas pode ocorrer casuisticamente, portanto, em cada caso. Bom, mas há alguns eventos que, pelo que nós vemos nos julgados, são, entre aspas, eleitos, né? Como aqueles mais admissíveis, ou aqueles que são admitidos com mais frequência como termo inicial de uma união estável. E aqui eu trouxe 3 grandes exemplos destes fatos que ocorrem na vida das pessoas e que são reconhecidos pela jurisprudência, em muitos julgados, como início da união estável. Quais os exemplos que eu trouxe? O primeiro, coabitação. A coabitação, embora não exigida pelo Código Civil como um requisito da união estável, é eleita com muita frequência como marco inicial de uma união estável. E aqui, Maria Berenice Dias, MBD, Maria Berenice Dias, ainda quando desembargadora do TJRS, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, há um julgado dela numa apelação muito famoso, que podemos dizer até com certa certeza, digamos assim, que este julgado dela serviu como, ou é o paradigma da coabitação como marco inicial da união estável. Então, a coabitação pode servir como marco inicial, o nascimento de um filho pode servir como marco inicial de uma união estável, a escritura pública em que os conviventes, em que os companheiros declaram que estão vivendo em união estável, pode servir também como marco inicial de uma união estável. Mas vejam bem, estes 3 casos são exemplos. Não necessariamente, no seu caso concreto, eles serão eleitos como marco inicial de uma união estável. Ora, imaginemos, por exemplo, que o nascimento do filho antecedeu em meses, em anos, a coabitação do casal. E aí? O que teríamos
como marco inicial da união estável? O nascimento do filho ou a coabitação? Não sei, não sei. Ambas as hipóteses são passíveis de serem escolhidas como termo inicial da união estável. Bom, o que tem que ficar claro, portanto, é que o termo inicial de uma união estável, por ser a união estável uma união de fato, isto é, por não exigir para sua concretização a realização de um ato jurídico solene, este termo inicial apenas pode ser definido em cada caso concreto.